Afinal de contas, o que significa dizer que uma cidade, uma nação, um povo está vivendo avivamento? Do que se trata? Vem comigo que hoje nós vamos conversar sobre características específicas do avivamento. É muito importante a gente lembrar que no vídeo anterior nós conversamos sobre a diferença entre avivamento e despertamento espiritual. Ezequiel 36:27 diz assim: Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Olha aqui Ezequiel anunciando o coração de Deus. Nós vivemos essa promessa hoje se cumprindo, gente. Despertamento espiritual é algo que se vive por meio de Cristo. Jesus foi prometido aos homens, ele foi prometido à humanidade. É por meio dele que nós vivemos um despertamento espiritual. Nós vivemos, voltamos à vida, temos um novo nascimento, como ele ensina para Nicodemos, e isso só acontece por meio do Filho. Isso é despertar, isso é acordar, é ser vivificado no seu espírito, e só Jesus pode nos proporcionar isso. Avivamento não, avivamento é um evento. Para facilitar aqui a nossa comunicação, a nossa conversa, a didática do negócio, vamos definir avivamento como um momento e momentos específicos da história da humanidade, onde Deus decidiu, por vontade soberana, agir especificamente sobre os seres humanos. Então, avivamento é um momento histórico que aconteceu na Bíblia, nas Escrituras, mas também em outros momentos da humanidade. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você volte lá e acompanhe esse estudo que nós fazemos, diferenciando os dois conceitos. Eu trago também alguns eventos que aconteceram na história da humanidade. Hoje nós vamos trazer algumas características que nos ajudam a identificar esse momento em que a humanidade vive. E lembrando, muito importante, avivamento não é algo que nós provocamos, obras de mão humana. Não, avivamento é algo que se celebra, algo que se recebe da parte de Deus, é algo que se pede, gente, clame ao Senhor, peça por mais, peça pela sobrenaturalidade. E vamos conversar mais sobre isso hoje, vamos tentar entender como é que tem acontecido ao longo da história esse tipo de acontecimento. Vamos lá? Primeiro de tudo, uma característica marcante de um momento de avivamento é com certeza a sobrenaturalidade, aquele dunamis de Deus, os sinais, os prodígios, as maravilhas. Nós vemos isso no ministério de Jesus, as curas, nós vemos isso também no ministério de Elias, ele fazendo, através da obediência ao Senhor, o fogo cair do céu e provando para aqueles profetas idólatras de Baal que Deus é Deus único, poderoso e autoridade acima de todas. Nós temos avivamento também e sobrenaturalidade, por exemplo, no avivamento da Rua Azusa, um momento específico onde Deus agiu de forma específica, trazendo poder, derramando poder sobre os homens, sobre aquela comunidade, com as finalidades do coração de Deus. E como nós vemos isso, e incrível, não é? Se reverberando ao longo da história, alcançando outros povos através desse testemunho desse pessoal. Segundo ponto importante, que um avivamento, ele é uma expressão maciça, um momento gritante de retorno às Escrituras. É aquela revisitação que o rei Josias teve de ler a lei para o povo e o povo se quebrantar diante do entendimento do coração de Deus, dos caminhos que ele tem para os seres humanos, aquilo que é bom, puro e agradável e daquilo que não agrada o coração de Deus. Reafirmação, renovação da aliança do povo com Deus. Se você for ler lá em Êxodo a história de Moisés com o povo, você vai ver que Deus afirma ali e constitui uma aliança. E o povo, ele é chamado para estar diante de Deus e reafirmar diante do Senhor o seu compromisso em obedecer às Escrituras e em estar em obediência aos ensinamentos do Senhor.
Quarto ponto, transformação social, econômica e política. Um exemplo muito claro para nós é o avivamento no país de Gales, onde houve muita transformação social no meio daquele povo. Nós temos a história dos carvoeiros. Se você não conhece, procure, pesquise avivamento no país de Gales. Você vai ver uma transformação dos hábitos daquela sociedade a partir de um derramar específico de Deus sobre a comunidade daquele país. Quinto ponto, novas conversões e retornos. Nós temos aí, por exemplo, a história do filho pródigo. Algo muito característico para o avivamento são as novas conversões, mas muitos que se afastaram retornando para casa ou retornando para os braços do Senhor, reconhecendo que se perderam no caminho, reconhecendo que se afastaram. Mas veja, é muito importante a gente ter em mente que quantidade apenas não é sinônimo de avivamento. Eu vejo muitas vezes muita liderança querendo provar que está, querendo mostrar e convencer o seu povo, a sua comunidade ali, de que eles estão vivendo avivamento a partir de questões quantitativas, ou seja, um Instagram muito cheio, cadeiras superlotadas. Gente, vamos tomar cuidado com isso. Não é sinônimo de avivamento uma comunidade abarrotada de membros. Não é sobre isso. Avivamento são coisas muito mais profundas que estão acontecendo no coração das pessoas que estão ali vivendo esse momento. E quantidade pode ser, mas não determina um avivamento. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vamos tomar cuidado com isso para a gente não achar e não confundir que nós estamos fazendo a coisa certa só porque ela está tendo ibope, está tendo likes, está tendo views. Não. Mesmo porque, como a gente tem conversado aqui, avivamento não é obra de mãos humanas. A gente não pode comparar algo que vem de Deus com desempenho humano. Esse é um erro muito, muito sério, porque nós vemos muitas pessoas enganadas, achando que estão vivendo algo da parte de Deus que não é, e que não se delimita e não se resume simplesmente a um culto extremamente cheio. Não é sobre isso. Sexto ponto, fortalecimento da unidade do povo de Deus. Aqui nós falamos sobre identidade. Quando um povo vive um avivamento, é aquele despertar em massa dos corações das pessoas, há um senso de coletividade, de pertencimento ao corpo de Cristo. É aquele povo que entendeu, que está entendendo quem é no Senhor. Não estou falando sobre missão, sobre obra social. Eu estou falando de essência, de identidade. É quando uma comunidade entende por que existe, para que existe, para quem existe. Isso está mais relacionado com adoração, com o reconhecimento de Deus, do que com obras sociais. Nós podemos ter comunidades muito engajadas socialmente, mas que não estão vivendo avivamento. E olha que muitas vezes nós confundimos isso. Obra social, cuidar, a caridade, né? Cuidar dos pobres, dos necessitados, ajudar o próximo. Isso faz parte da responsabilidade cristã, mas isso não determina que uma comunidade está vivendo avivamento. Com certeza, quando um povo experimenta avivamento, ele desfruta de um retorno às Escrituras e um retorno à sua identidade. Ele acerta, sabe, gente? Acerta no alvo, o motivo da sua existência como seres humanos, o nosso lugar no coração de Deus. Nós expressamos o máximo potencial a nossa existência humana como adoradores, como aqueles que são amados por Deus e amam Deus por meio do Filho. Então é muito importante, e isso é muito sério ter em mente. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus, o que Ele espera para nós aqui na Terra como missão e o que vai ser por toda a eternidade. Porque missão, como nós temos conversado, é só por um tempo, não faz parte da identidade, mas da responsabilidade por esse tempo aqui de anúncio do Evangelho. Sétimo ponto, orações particulares e coletivas. Aqui também é uma coisa muito importante, gente, porque muitas vezes nós valorizamos muito mais os nossos eventos
e as nossas reuniões, as nossas vigílias, e esquecemos que despertar espiritualmente vem antes de mais nada. E é muito importante a gente entender que o estilo de vida de uma pessoa que despertou em Cristo resguarda a oração. Então, quando nós falamos que uma comunidade vive avivamento, é porque os membros daquela comunidade, eles entenderam na sua identidade, no retorno às Escrituras, que o lugar deles é em comunhão com Deus. Essa é a expressão máxima da existência dos seres humanos. É quando eles entendem em Cristo Jesus que eles foram feitos para comunhão com Deus. E isso vai se dar nas suas orações pessoais, e isso vai acontecer aí sim nas reuniões, nas celebrações e nas solenidades. Mas jamais nós podemos limitar que o agir de Deus, que o mover do Espírito, que o ambiente de avivamento, um contexto de avivamento, se diz pelas orações em público, pelos cultos, pelos acampamentos. Não, tem que incluir aí também um estilo de vida de quem ora, de quem anda com Deus, de quem no seu particular, no secreto, vive um estilo de vida e está no mundo a partir da revelação do Espírito para a sua vida pessoal, com relação à sociedade, com relação ao mundo e com relação à sua comunidade local. Então essas coisas precisam estar muito bem esclarecidas. 8º ponto, cânticos novos. E aí eu trago a questão da cultura. Assim como um avivamento ele toca na esfera da sociedade, da política, da economia, também toca e afeta a cultura. E nós temos aí um momento específico, como é um derramar especial do Espírito, nós temos dons ali sendo derramados, nós temos uma expressão da sobrenaturalidade nas canções, as verdades espirituais sendo cantadas, recitadas. Nós temos algo lindo, gente, da parte de Deus, essa questão estética sendo revisitada. Nós estamos olhando para as Escrituras, lembra? Nós estamos em avivamento aqui, considerando o momento de avivamento. Então nós temos as Escrituras, nós temos os princípios e os valores de Deus ali sendo cantados, sendo anunciados, ensinados, pregados, e a cultura com certeza é uma ferramenta que Deus entregou para os homens, que precisa ser levada em consideração e que toca e é tocada por Deus, pelo poder de Deus nesse tempo de avivamento. 9ª característica, justiça estabelecida. Nós temos restituições e condenação. Quando há avivamento, gente, nós temos o estabelecimento da justiça de Deus, que é aquela coisa onde tudo que está oculto vem a ser revelado. A presença de Jesus, ela faz isso. Só o fato de Jesus estar presente em um lugar, a própria verdade, nós temos o revelar, a luz de Cristo trazendo luz às trevas, mostrando aquilo que não condiz, que estava em oculto. É o momento que nós vemos uma expressão de liderança sendo levantadas, do humilde sendo levantado, mas do soberbo, do ganancioso sendo abatido. Então é estabelecido e um derramar de Deus, do poder de Deus, acontece isso. Deus revela e mostra aos homens as intenções mais profundas dos seus corações. Isso acontece a nível da sociedade também. Nós vemos a justiça sendo estabelecida. Nós podemos também colocar aí uma redistribuição de renda, gente. Você vê isso porque avivamento toca na economia, toca em aspectos gerais da sociedade. Então você vai ver a renda sendo distribuída de forma justa. E isso é sobrenatural, não é uns seres humanos responsáveis por isso. Essa prosperidade material, essa prosperidade financeira, isso é consequência da obra do Senhor, de algo que Ele está fazendo. Isso é espiritual e não tem um responsável, não tem uma pessoa que foi capaz de consertar a política e a economia de um país. Não, é algo espiritual que está acontecendo, que se revela no natural desta forma. 10ª característica, nós temos um quebrantamento e um arrependimento com relação ao pecado. Veja, a glória de Deus, é como se o volume fosse aumentado. Você vai lá
no seu computador, no seu celular, você aumenta o volume, então você tem coisas proféticas, você tem, imagina só, a luz de um cômodo sendo intensificada, você enxerga com mais clareza, você percebe o ambiente com mais facilidade, você discerne, fica claro aos seus olhos o que é, o que não é, o que está sendo, o que é de Deus, do que não é de Deus. É o volume da glória do Senhor sendo aumentado numa comunidade, numa nação. E aí o ser humano, ele se enxerga melhor, ele se percebe melhor nos seus hábitos, nos seus comportamentos. Veja, a palavra é um retorno às Escrituras. Então é um retorno ao entendimento, ao coração de Deus. A gente começa a entender, uma libertação na nossa mente, das nossas convicções. A gente começa a aprender o que agrada a Deus, o que combina com Deus, o que tem a ver com Deus e o que não tem a ver com Deus. É literalmente, gente, uma luz que está sendo intensificada na sua iluminação. Tudo se torna claro ao nosso redor. 11º ponto, transformação no estilo de vida das pessoas. E aqui eu trago novamente esse aspecto. É uma transformação pessoal e é uma transformação social, coletiva. Não pode esquecer, não podemos negligenciar isso. Avivamento muda a vida das pessoas no seu particular. Começa aí. Se você quer viver um momento de despertar espiritual na sua vida, você precisa ter em mente, eu preciso ter em mente que isso começa na individualidade da minha vida, na sua. Se nós queremos ver a transformação de uma comunidade, o que nós fazemos? Começamos em nós. Somos a resposta que a gente tanto quer e tanto espera ver no mundo. Essa transformação, essa mudança começa em mim, começa em você. É aí que nós temos um contexto de avivamento, quanto esses pontos são percebidos na sociedade. Não basta a gente olhar números de seguidores no Instagram, não basta a gente olhar a quantidade de cadeiras que estão cheias, gente. Isso pode ser uma expressão, e com certeza é uma expressão. A presença de Deus, ela atrai, mas não se limita aí. Nós precisamos, e eu oro por isso, e eu quero deixar isso para vocês aqui hoje. Se nós queremos viver, e como nós temos entendido que Deus revelou por meio dos seus profetas, que há um avivamento para a nossa nação, que há um avivamento para o Brasil, nós precisamos ter em mente que não é sinônimo de uma igreja abarrotada. Não quer dizer que se o seu evento, o seu acampamento está cheio de adolescente, que você está vivendo ali um despertar e um avivamento, porque não basta a quantidade, é preciso olhar para o estilo de vida das pessoas, se elas estão mais amorosas, generosas, se os valores estão sendo vividos e se principalmente está havendo um retorno ao secreto, a leitura da palavra, as orações, gente, não só das vigílias, mas no particular. Isso precisa ser incentivado, isso precisa ser inflado no coração das pessoas. É isso que o Espírito Santo faz no avivamento. Ele intensifica o ardor no coração dos seres humanos pela presença de Deus. E isso não é nas nossas solenidades. Começa no quarto, começa no secreto, na presença de Deus. É um amor derramado sobre os nossos corações. Quero deixar aqui rapidamente para vocês o que não é avivamento, ou o que não se resume a avivamento. Primeiro de tudo, avivamento não se resume a um culto de domingo. Segundo, não é um evento na agenda. Não se faz avivamento com evento na agenda. Terceiro ponto, avivamento não é feito através de acampamentos, de solenidades, das nossas reuniões. Não é isso. Mesmo porque avivamento, vamos relembrar, é algo que vem do coração de Deus. Outro ponto, não é igreja lotada, Instagram lotado, como a gente tem conversado. Não é pessoas caindo no chão. Não é não se resume a isso, gente. Avivamento, e eu vou bater muito nessa tecla, é muito mais do que isso, é muito mais profundo. É uma transformação tal qual não se vê
com frequência na humanidade. Não é esforço humano, não se resume a um esforço humano. Nós temos a nossa responsabilidade espiritual, nós temos o compromisso, nós temos que estar e permanecer em Cristo como Ele nos orienta. Permaneçam em mim, permaneçam na videira verdadeira. Nós temos que resguardar o estilo de vida de oração, nós temos que resguardar a leitura, os nossos devocionais. É nossa responsabilidade, mas não é por meio do esforço que um avivamento acontece. E último ponto, não é impossibilidade, não é uma impossibilidade. Aqui eu quero fazer um parênteses com vocês, porque eu ouço muitas pessoas, e já ouvi isso, de pessoas significativas que exercem influência na sociedade, dizendo que não acreditam mais em avivamento, porque, segundo o Apocalipse, nós estamos caminhando para a consumação dos tempos e daqui para frente vai ser só destruição e degradação. Ok, a palavra nos revela, nós temos a revelação espiritual de que as coisas piorariam, mas nós temos também a revelação do ambiente, do habitat da noiva e o corpo de Cristo sendo edificado. Então, uma coisa é o que está acontecendo no mundo, outra coisa é o que está acontecendo com a igreja. E igreja, sim, vive avivamento. É muito possível, muito provável, e eu estou para dizer para vocês, muito próximo de acontecer, e glórias ao Senhor, porque não é a gente se esforçando, é porque Deus tem revelado que Ele quer fazer, Ele vai fazer, Ele dá os recursos humanos, Ele levanta lideranças para liderar esse movimento. Deus faz, mas vem dele, e nós precisamos entender que nada é impossível para Deus.